Mas eu só queria deixar todo mundo aqui bem-vindo, né? Vocês estão aqui no 5º Prosa no Museu, é a nossa 5ª edição, a gente conseguiu chegar até aqui, eu acho isso fantástico. Eu queria falar só sobre o Prosa no Museu. Nós somos um projeto independente que acontece aqui no Quiririm, no Museu da Imigração Italiana. E o nosso objetivo é criar um espaço alternativo para debate e discussão dos temas atuais, do que a gente vê, das problemáticas que a gente tem hoje em dia, né? E eu queria apresentar a Raquel Abdala, professora do Departamento de Ciências Sociais e Letras da Unital, que ela vai falar hoje aqui sobre o lugar e o papel hoje do museu no Vale do Paraíba. E então, pessoal, todo mundo bem-vindo. Bem-vindo a você, Raquel. E a palavra é sua agora. Bom, boa tarde a todos. Um pôr do sol maravilhoso aqui atrás de nós, nesse lugar muito especial. Então, antes de começar, eu quero agradecer ao Alexandre Malosti. Obrigada, Alexandre, pelo convite, pela parceria, pelo apoio. Queria agradecer ao Rômulo. Cadê ele? O Rômulo foi meu aluninho. A gente começa a perceber que está ficando velho, é assim, viu, pessoal? Quando os seus alunos já começam a te apresentar para palestras. Negócio complicado. Então, eu quero agradecer ao Rômulo. Obrigada, Rômulo. A Cláudia Boal, ao Diego, à Diana e ao Hugo, pelo projeto, pelo convite. E é um projeto muito interessante, que tem crescido bastante. Eu estou muito contente de participar hoje com vocês, porque eu acompanho desde o primeiro. Então, eu estou muito contente. Bem, esse tema que eu estou aqui um pouquinho para conversar, é para prosear, gente, não é palestra, não. Né? Então, é para prosear um pouquinho sobre esse tema que, para mim, é muito importante. Então, o lugar e o papel do Museu do Vale do Paraíba hoje. Para começar a pensar sobre qualquer assunto, nós precisamos começar primeiro a pensar sobre o que está perto da gente, o que está próximo. Então, para começar a pensar, eu estou propondo a gente discutir o seguinte: o que me traz e o que me trouxe hoje aqui no museu. Então, eu estava dizendo que eu estou extremamente feliz, não só por poder falar sobre um assunto que eu gosto tanto, mas por também estar entre pessoas tão queridas. Eu fiquei com medo, sabe, pessoal, de ter pouca gente. Eu trouxe minha mãe, meu pai, minha avó, minha irmã. Eu trouxe todo mundo. Mas, na verdade, eles vieram porque queriam participar. Né? Eu estou contente porque eu tenho colegas. Trajano, obrigada, Trajano, parceiro de sempre. Ex-alunos, alunos, amigos, colegas de São Paulo, que vieram para cá, né, estar aqui hoje. Então, na verdade, o que importa não é o motivo. Né? Então, pessoas que estão aqui porque gostam do assunto, porque conhecem o museu, porque conhecem o Alexandre, porque conhecem o Prosa no Museu, o projeto. O motivo que os trouxe aqui hoje não é o mais importante. O mais importante é que o museu está cheio. O mais importante é que num sábado à noite, finzinho de tarde, as pessoas estão dentro de um museu que durante muito tempo ficou fechado. Né? E o papel principal dos museus é estar com gente. É que as pessoas possam estar dentro do museu e usufruam desse espaço que é de todo mundo. Então, o Alexandre conversou comigo bastante sobre um texto que eu escrevi há algum tempo, que era no Almanaque Europês, o estar no museu. Nós temos uma visão, porque, grosso modo, qual que é a principal entrada de todos, maior parte, né, de todos nós no museu? Nós fomos porque alguma professora, algum professor, alguma diretora nos levou ao museu. Portanto, ele está vinculado a essa ideia de educação formal. Eu estava conversando com o Fernando, isso aqui é uma prosa, né? Cadê o Fernando? Fernando, cadê você? Fernando? Aí a gente estava conversando sobre como é que é interessante, tudo aquilo que é obrigatório deixa de ter graça. Né? Então, aquilo que eu tenho que ir ao museu porque o meu professor mandou, aí perdeu toda a graça. Agora, se você vai ao museu porque é gostoso, porque eu quero estar, você não precisa aprender nada necessariamente no museu. Eu posso simplesmente chegar e tomar um café. Eu posso simplesmente chegar e conversar com as pessoas, estar no museu, gostar de estar. Eu já vi a exposição, não preciso mais voltar. Não, muito pelo contrário, você pode ir só porque é gostoso estar ali. Né? Quantas vezes nós fazemos coisas porque é gostoso, porque nós sentimos prazer com isso? O que nos trouxe aqui, o que eu estou fazendo aqui? Aí eu queria fazer uma brincadeira um pouquinho com vocês, porque eu tenho uma amiga que está aqui,
e disse que ela viria ao museu hoje, seria a primeira vez, eu não vou dizer quem é, senão ela vai brigar comigo, e eu quero sair viva daqui hoje. Ela me disse o seguinte: olha, é a primeira vez que eu vou ao museu, e eu vou ao museu por você, porque você me chamou, me convidou. Daí ela brincou de dizer para mim assim: amar é ir ao museu por você. Aí vocês lembram dessa série? Tem gente que lembra, né? Pelo amor de Deus, por favor, não me deixem sozinha nesse momento. Denunciador de idade. Tem gente que lembra, né? Então tá bom. Então, o amar é. Né? Aí eu trouxe também o Paulo Freire. Né? Amar é um ato de coragem. Hoje em dia, é muito difícil você falar que você ama alguma coisa. Porque amar virou brega. Amar virou demodê. Né? Eu amo ser professora, eu amo a minha família, eu amo o meu trabalho, eu amo os meus amigos, eu amo os museus. Amar não é pecado, amar não é errado e não é brega, de jeito nenhum. Muito pelo contrário. Amar é o que nos faz pessoas, é o que nos faz gente. O Alexandre está aqui fazendo esse trabalho, e quem conhece o Alexandre, tem gente que está aqui que conhece ele, sabe que ele está fazendo esse trabalho por amor. Né? Tem dia que ele está sozinho aqui no museu, ele e o Matheus, né? Sozinho aqui no museu, e continua fazendo. A Tina Lopes, que também está aqui. Tina, levanta a mão para mim, por favor, para todo mundo conhecer você. A Tina é a diretora do Museu Histórico Pedagógico Monteiro Lobato, conhecido popularmente como Sítio do Pica-Pau Amarelo. Né? E ela também faz um trabalho lá por amor, né? Então tem tanta dificuldade. Se você ficar elencando as dificuldades, eu não vou dar aula porque não tem data show. Eu não vou fazer nada no museu porque eu não tenho dinheiro para fazer o banner. Você não faz nada. Então você precisa ser motivado e continuar essa motivação por amor. E a gente não pode esquecer essa frase, esse ensinamento do Paulo Freire. Amar é um ato de coragem. Bom, começando assim, não se ama aquilo que não se conhece. Eu aprendi muitas coisas, e na época que eu era adolescente, era horrível aquelas frases, ditados populares. A minha mãe falava de ditados populares, ai mãe, isso não... Aí, cada vez mais eu me convenço de que os ditados populares têm muita sabedoria, né, mamãe? É muita sabedoria. Então, não se ama aquilo que não se conhece. Se você passa aqui na frente, vê o museu fechado, ou vê e não entra no museu, você não pode amar. Ou, como é que é? Quando os olhos, o coração não sente, não é assim? Então, é bem assim, né? Eu só amo aquilo que eu conheço. E para conhecer, eu preciso estar no museu, eu preciso conversar com pessoas, eu preciso procurar essa informação. Bom, antes de nós passarmos para essa segunda etapa, eu quero perguntar uma coisa muito importante para nós podermos continuar a conversar. Algumas pessoas ali na frente me disseram o seguinte: é a primeira vez que eu entro no Museu da Imigração Italiana de Quiririm. Levanta a mão, por favor, quem é a primeira vez que está aqui hoje no museu. Alexandre, bastante gente, hein? Bastante gente. Esperamos que essas pessoas voltem. Não vai fazer uma listinha. Opa, Museu da Imigração Italiana. Xizinho, já conheço, não preciso voltar mais. Muito pelo contrário, voltem mais vezes. É lindo, não é? Quem está aqui pela primeira vez gostou? Pois é, tem muita coisa para conhecer. Tem o segundo andar, tem a exposição, tem muitas outras coisas para conhecer aqui. Voltem. Voltem com outros olhares. Existe um grego chamado Heráclito, que disse que toda vez que você se banha num rio, você se banha nesse rio, é um outro rio. Então, toda vez que nós olhamos para uma coisa pela segunda vez, é uma outra coisa. Então, toda vez que vocês leem pela segunda vez, é um outro livro. Toda vez que nós vamos ao museu pela segunda vez, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, é uma outra vez. Assim como nós somos pessoas diferentes. Estava brincando com o Rômulo, que foi meu aluno, né? Nós nos encontramos num outro momento, tanto da minha vida quanto da dele. Então, agora é um outro momento, nós somos outras pessoas, embora alguns elementos se mantenham. Então, pessoal, o museu... Opa, está andando. Lá. Então, proporcionalmente, é muito interessante, sabe por quê? Porque Taubaté é uma das cidades... Deixa eu ver se eu consigo. Aqui. Então, o Museu da Imigração Italiana, de Quiririm. Esse aqui que nós estamos. Taubaté tem 10 museus. É muita coisa, pessoal. Essa
quantidade de museus, proporcionalmente, a quantidade de pessoas que existem em Taubaté, cerca de 350 mil habitantes, proporcionalmente é uma cidade com muitos museus. Cidades como Campinas tem menos museu que Taubaté. Cidade como no estado de São Paulo, Taubaté perto para São Paulo. A Tina Lopes coordena o 5º museu mais visitado do estado de São Paulo, que é o sítio do Pica-Pau Amarelo. Não só por pessoas do estado de São Paulo, quanto dos outros estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, internacionais, muita gente internacional que vem aqui conhecer o sítio do Pica-Pau Amarelo. Vocês sabem quais são os outros museus de Taubaté? Vamos lá, vamos ver se vocês conhecem os outros. Vamos ver se eu consigo passar aqui. Aqui. Opa. 10-0 para a tecnologia, pessoal. Bom, Museu Histórico Paulo Camilher Florensano. É o Museu Histórico de Taubaté, que tem uma exposição permanente. Ele foi inaugurado em 1988. Esse museu é num prédio neocolonial. Todo mundo que passa lá na frente acha que o prédio é de 1700, 1800, o prédio é de 1988. E tem uma exposição que conta a história de Taubaté. Alguns dos alunos do curso de História da Unital trabalham lá como monitores, recebendo estudantes do Vale do Paraíba inteiro. Então, quem conhece esse museu? Está diminuindo. Vamos fazendo a listinha aí. Né? Tem aqui no Museu Histórico Paulo Camilher Florensano. Depois nós temos o Museu da Imagem e do Som, o MISTAL, assim como tem o MIS em São Paulo, nós temos o MISTAL aqui em Taubaté. Depois nós temos o Museu de Artes Plásticas Anderson Fabiano, que é um artista plástico de Taubaté. O Museu do Transporte e Tecnologia, que fica também ao lado do Museu Histórico de Taubaté. Nós temos o Museu Histórico Natural de Taubaté, essa é a Parasiformes brasiliensis, é o espécime achado aqui na região. Não há nenhum outro espécime como esse, desse dinossauro, no mundo. Então, o Museu de História Natural de Nova York pediu uma réplica para Taubaté. Vocês sabiam disso? Olha como é que Taubaté, Vale do Paraíba, e é disso que nós estamos falando hoje, é tão importante para pessoas do mundo e nós aqui do lado não enxergamos. O Machado de Assis, todo mundo conhece, né? Evidentemente, ele disse uma frase que para mim é muito interessante. Ele disse o seguinte: quando está muito próximo dos nossos olhos, o nosso olhar fica míope e nós não enxergamos. Nós não valorizamos aquilo que está do lado da gente, aquilo que está próximo. E tem um ditado chinês que diz o seguinte: antes de mudar o mundo, dê 3 voltas em volta da sua casa. Então a gente fala assim: ah, eu quero ajudá-la. E a sua vizinha, como é que tá? Tá legal? Tá bem? Você já bateu lá na porta? Tá tudo bem com você? Então, essa solidariedade vale paraibana, nós precisamos trazer de novo. Precisamos dar mais fôlego para isso. Aqui, ainda não acabou não, pessoal. Nós estamos no 6º. O museu, sítio do Pica-Pau Amarelo. Tem gente que conheceu o sítio esses dias, né, Fernanda? Foi lá, sentou no colo da Dona Benta. Todo mundo que vai no sítio tem que sentar no colo da Dona Benta e tirar foto lá. Aí nós temos o Museu Mazzaropi, que é um museu privado aqui de Taubaté. Depois, o Museu de Arte Sacra do Epaminondas. Era na Capela do Pilar, foi transferido lá para Santa Terezinha. E por último, caçulinha da turma. Vamos lá. É esse, o Museu de Arte Sacra. Aí, eu quis colocar essa fotografia, vamos ver se agora eu consigo. Essa fotografia do Alexandre é sua mesma, essa fotografia, né, Alexandre? Eu quis colocar essa fotografia, que ela é um convite. Né? Essa mesinha, vocês tiveram, alguns de vocês, a oportunidade de sentar ali e conversar e prosear, é um convite. Quem olha essa fotografia não tem vontade de sentar nessa mesinha? Então, a ideia é justamente essa, que seja um convite. Eu e os museus. O porquê, voltando àquela história do porquê eu amo os museus, ou ainda como eu aprendi a amar os museus. Tudo na vida nós aprendemos. Vocês sabem o que significa a palavra pedagogo? Daqui a pouco nós vamos abrir para conversar, hein? O ouvinte também fala.
Sabe o que significa a palavra pedagogo? É a pessoa que te pega pelas mãos e te ensina. A minha pedagoga está aqui hoje. A vovó Lela, com 91 anos. A minha pedagoga, que me ensinou a amar muitas coisas, inclusive comida italiana. Aí, quando a gente pensa o Museu da Imigração Italiana, olha a dimensão individual e coletiva. Individual. Esse foi um casarão, morou gente aqui, a família Indiani, os irmãos Indiani, o Zé Indiani, que ainda é vivo, morou aqui, foi a casa deles. Olha a dimensão individual disso. Ele vem, sobe e fala, nesse quarto aqui, morou meu tio, dormiu minha irmã. Então é a dimensão individual para essa família, para essas pessoas. Coletiva de Quiririm representa a imigração italiana aqui em Quiririm. E coletivamente ainda mais, representa a imigração italiana no Brasil. Estava brincando com vocês, vovó faz macarrão até hoje, ali na massa, na mão. Ela não é daqui de Quiririm, mas não representa a imigração italiana? Então é um lugar de memória para todas essas dimensões da memória individual e coletiva. Aí, pessoal, se vocês me permitem, eu posso fazer uma coisa? Eu vou fazer uma coisa agora. Quando eu tinha 7 anos, há muito tempo, o meu pai e a minha mãe me levaram com um presente de aniversário ao museu. Nossa, que coisa estranha, né? Levar uma criança com 7 anos, presente de aniversário da criança, foi ir ao museu. E daí eles me compraram lá esse livro. Eu cheguei à conclusão de que o amarelado da capa, não é porque ele é velho não, viu, pessoal? É porque esse tipo de papel amarela mais rápido, tá? Então, não é porque já faz muito tempo, é que esse tipo de papel, acontece isso mesmo. Aí, o papai comprou esse livro para mim e ele escreveu uma dedicatória. Eu coloquei a dedicatória aqui para vocês. Vou ver se eu consigo colocar maior para todo mundo conseguir ler. Vamos lá. Vou ler para vocês. Posso? Está escrito assim, ó. Raquel, hoje, 22 de dezembro de 1983, estivemos em São Paulo. Foi maravilhoso ver os seus olhinhos brilhando, sonhando, descobrindo, sua cabecinha se aproximando com respeito das obras e relíquias do museu. Sua mãe e eu aprendemos muito mais com você que a própria exposição. Seus pezinhos pisando mansinho para não assustar o passado. Nós lhe proporcionamos um passeio e você nos proporcionou um dos momentos mais belos de nossas vidas. Mais uma vez, obrigado, papai. E daí, desde criancinha, eu também aprendi que eu nasci no dia do Anchieta, 9 de junho. Tá chegando. 9 de junho. Aí, o meu pai me ensinou e me levou para ver o fêmur do Anchieta. Nesse museu tinha o fêmur do Anchieta. Eu era assim, né? Existe um linguista francês chamado Roland Barthes e ele diz que quando a mãe dele faleceu, ele achou uma caixa de fotografias e ele escreveu um livro inteirinho sobre uma fotografia e ele não mostrou a fotografia. Vocês imaginem a frustração. Você lê o livro inteirinho, você quer ver a fotografia e ele não mostrou. E quando nós falamos abstratamente, quando eu era criancinha, quando eu era pequena, gente, eu era assim, quando eu era criancinha, pequena com 7 anos, tá? Aí ele me levou para ver o fêmur do Anchieta. E a foto do fêmur do Anchieta está aqui no livro, no catálogo do museu. E eu fiquei impressionadíssima com essa passagem da morte. Como é que a morte está ali presente, o fêmur do Anchieta. Para mim era uma coisa impressionante. O museu tem que ser isso, tem que ser um lugar de impressão, de impressionamento, de deslumbramento, de descoberta. É esse que é o lugar do museu. Qual que é o lugar do museu nas nossas vidas? Aí eu queria convidar vocês para pensar um pouquinho sobre a palavra lugar. Estamos desfolhando isso. Então, o que é um lugar? Bom, existe um historiador francês, Michel de Certeau, que diz que o lugar, ele é um espaço habitado, que tem significado. Aí eu até coloquei aqui para vocês algumas informações. Lugar indica configuração de posições. O espaço é o lugar praticado. Então, veja bem, no momento da palavra, então, o Trajano, é o momento do meu colega Trajano falar. Não, Raquel, eu cedo o meu lugar para você. Pode falar primeiro.
Ou como eles falam para mim lá na faculdade, primeiras damas. Não é isso, Trajano? O Trajano, o professor Eduardo, eles falam assim para mim, primeiras damas. Eu cedo o meu lugar para você. Então o lugar é um espaço ocupado. Se nós não ocuparmos esse espaço aqui que é nosso, o que vai acontecer com o museu? Muitos museus viraram escolas, muitos museus viraram depósitos, muitos museus viraram estacionamento. Então esse lugar tem que ser ocupado. É um espaço que tem que ser ocupado. O museu é lugar de memória. Eu não lembro toda hora como eu era quando eu tinha 7 anos. Para eu lembrar disso, eu preciso da fotografia. Eu também não lembro como foi a imigração italiana toda hora. Eu preciso passar no museu, olhar, ler as informações que estão no museu. Ele é o lugar que guarda, que retém e que nos mostra, nos devolve essa memória. Qual o lugar dos museus na nossa vida? Ele é importante para mim? Eu vou ao museu frequentemente? As pessoas brincam comigo, sabe? Porque nas férias eu fico louca para chegar às férias porque eu quero ir aos museus. E as pessoas, mas Raquel, você já trabalha tanto. E nas férias você vai trabalhar, vai ao museu. Mas vai para a praia. Vai, sei lá, enfim, vai no cinema. O lugar do museu para mim, na minha vida, é um lugar de lazer, de prazer. Então eu não estou trabalhando quando eu vou ao museu. Claro, quando eu venho fazer reunião com o Alexandre, quando eu vou fazer reunião com a Tina, eu estou trabalhando. Mas o museu é um lugar de prazer, é um lugar de lazer, de sociabilidade. Nós estamos fazendo exatamente isso aqui. Quantas pessoas vocês reencontraram nesse momento que vocês estão aqui no museu? Nossa, você aqui, que bacana. Puxa, faz tanto tempo que eu não te vejo. Que legal, estou com saudade. O que está acontecendo de novo na sua vida? É esse que tem que ser o espaço do museu, um lugar de sociabilidade. 18 de maio é o dia dos museus. Eu procurei, pessoal, procurei muito. E até agora eu não encontrei por quê que 18 de maio é o dia dos museus. Sabe a única informação que eu encontrei? Que 18 de maio é o dia dos museus, porque é uma necessidade de sensibilizar as pessoas para que elas lembrem que os museus existem, para que elas tenham um motivo para ir aos museus. E as datas comemorativas, elas têm exatamente essa função na nossa vida, nos lembrar. Aí, ele foi criado em 1977, década de 70 é uma década muito importante para os museus e os patrimônios do mundo inteiro. Muitos patrimônios foram tombados, muitos museus foram criados, muitas leis foram elaboradas, exatamente nesse período. No mundo inteiro, inclusive no Brasil. E daí eu não encontrei o porquê, mas eu entendi o motivo. É um momento, e é um momento em que as pessoas efetivamente vão aos museus. No Brasil, é considerado um dos países que mais comemora essa data. Existe, atualmente, a Semana dos Museus, que já está na sua 23ª edição, é isso mesmo? 12ª? 12ª, eu participei da primeira. 12ª Semana dos Museus. E existe um catálogo que mostra todas as atividades que todos os museus do Brasil inteiro fazem. Há 5 anos, Taubaté entrou nesse catálogo. Por esforços de um conjunto de pessoas, mas principalmente seu, Tina, obrigada, por fazer isso para a gente, o Pedrinho. O Felipe, ele foi o Pedrinho do Sítio do Pica-Pau Amarelo, gente. Tá vendo? As pessoas ocupam lugares diferentes na vida. Na faculdade a gente só chamava ele de Pedrinho. Tinha gente que nunca soube que o nome dele era Felipe. Mas a gente chama ele de Pedrinho. Bom, Mircea Eliade, que é um escritor romeno, naturalizado norte-americano, ele diz que as datas têm essa função maravilhosa de renovar. Todos os anos, na passagem da data, nós renovamos. Tem aniversário de casamento, nós renovamos os votos. Aniversário das pessoas, você renova o carinho que você tem pelas pessoas. É o momento que você lembra daquela pessoa. Então, a data dos museus também. Eu sempre ouvi da minha mãe, no Dia das Mães, assim: parabéns, mamãe, pelo seu dia. Mas, filha, Dia das Mães é todo dia. É a mesma coisa o Dia dos Museus. O Dia dos Museus é todo dia. Todo dia que você pode ir ao museu, você pode entrar e conversar e usufruir desse espaço. Mas é necessário que tenha uma data para que nós possamos lembrar disso. Qual o papel dos museus no Vale do Paraíba? Há uma diferença entre função
papel e lugar? Tem diferença. Eu gosto muito de entender as palavras. Então, o papel é a função. Qual que é a função? Lugar é o espaço que ele ocupa na nossa vida. E o papel? Qual que é o papel dos museus no Vale do Paraíba? Para pensar um pouquinho nisso, né? Quantos museus tem em Taubaté? Basta ter museu? É suficiente abrir um museu? Se o Alexandre não tivesse feito todo esse esforço, nós estaríamos aqui hoje? Não é suficiente ter um museu. Muitas pessoas pensam na salvaguarda dos objetos. É importante guardar esse objeto porque foi do fulano, patriarca da independência, então é muito importante. Sim, é importante salvaguardar. Mas basta você trancafiar dentro de um cofre e guardar lá, ninguém perde, não vai ser quebrado, tá lá. Você tem que mostrar, você tem que chamar as pessoas para compartilhar. Em época de Facebook, a palavra compartilhar é uma palavra muito disseminada. Os professores, ou o professor que é professor, entende a palavra compartilhar há muito tempo. O que significa compartilhar? Significa você mostrar para as pessoas que você gosta aquilo que você achou interessante. Então, os detentores dos museus olham para aquele patrimônio, para aquela riqueza e pensam, eu quero que as pessoas vejam isso. Bom, aí nós precisamos pensar também no Vale do Paraíba. O que é o Vale do Paraíba, pessoal? Então, o Vale do Paraíba é esse espaço geográfico que fica entre duas serras, a Serra da Mantiqueira e a Serra do Mar. Fica entre São Paulo e Rio. É um espaço privilegiado por vários motivos. É perto de tudo, né? Meia hora nós estamos em Ubatuba, mais meia hora Campos do Jordão, 15 minutos a gente está aqui comendo uma massa maravilhosa em Quiririm. É perto de tudo. E esse potencial, perto de tudo, precisa ser mais valorizado. Tem gente que vem de São Paulo comer nas cantinas de Quiririm e não conhecem o museu. Por quê? Porque às vezes passavam aqui e o museu estava fechado. Agora tem uma plaquinha, entre, o museu está aberto, o museu é seu, está tendo um evento, está acontecendo uma atividade, participe, aproveite, o museu está lá. Aí, Trajano, um mapinha, só para a gente não perder o costume. Então, o Vale do Paraíba tem muitas cidades, são 39 cidades. Dentre essas 39 cidades, existem muitos museus. E nós estamos agora fazendo uma rede de museus. É isso? Então, essa rede de museus é essa interligação. Também não adianta ter só a internet se você não usa a internet. Então, tem essa interligação entre os museus. E aí eu coloquei uma fotografia para compartilhar com vocês, porque eu não resisti. O Vale do Paraíba, o nosso Vale do Paraíba, lindo. Eu acho que essa foto é sua, Ângelo, muito provavelmente. As fotografias também são objetos de museu. Essa fotografia logo, logo vai estar em museu. Sabe por quê? Porque nós estamos perdendo, inclusive, a nossa paisagem da serra. Existe um movimento aqui de tombamento da Serra da Mantiqueira como patrimônio da humanidade. Estão se construindo tantos prédios que a gente não está conseguindo mais enxergar a serra. Então, o museu tem esse papel, inclusive de debater questões como essa. E para finalizar, que eu já falei demais, eu quero conversar com vocês. O professor tem esse problema, tem um cacuete, fala demais. Começa, se dá um microfone então, e plateia, ixi, aí não para. Então, estou acabando. A ideia agora é pensar assim, retomando ao título, eu coloquei a palavra hoje. Qual que é o lugar? Já pensamos sobre o que significa o lugar, já pensamos sobre o que significa o papel. Eu só não discuti com vocês o que significa museu. Mas só para nós não perdermos essa oportunidade, museu significa Templo das Musas, lá na Grécia Antiga. E hoje é uma outra dimensão, né, o que significa. Hoje, o lugar e o papel dos museus no Vale do Paraíba depende de todos nós. O fato de vocês estarem aqui hoje já mostra, nesse dia 31 de maio, que é um dia histórico, porque o museu está cheio, o fato de vocês estarem... O hoje não significa só a data de hoje, mas o presente. O que nós queremos dos museus não depende só do poder público, não depende só dos gestores. Porque, claro, pessoal, se o Alexandre e o grupo da Prosa nos Museus fizesse todo esse esforço e não viesse ninguém, desmotiva. Então, olha o papel que vocês têm.
Olha o papel que nós temos. Uma vez eu ouvi de uma senhora, quando eu dava aula para a terceira idade, e eu perguntei para ela, qual que é a história da senhora? Ah, professora, a minha história não é importante não. Importante é a história do Félix Guizar, do Monteiro Lobato, do Anderson Fabiano. Imagina, professora, eu sou uma dona de casa. Pessoal, todo mundo tem importância fundamental na construção desse espaço, desse lugar que é nosso, compartilhado. É isso, muito obrigada. Bom, gente, obrigado, todo mundo que está aqui. A gente vai começar agora o nosso bate-papo, então vai ser aberto a pergunta. Só lembrando que a gente tem um canal no YouTube, uma página no Facebook e o blog. E o vídeo está sendo gravado e vai ser posto na íntegra no YouTube, logo aqui após hoje, né, amanhã. Então, quem for fazer pergunta, por favor, levantar a mão, que a gente vai passar o microfone. Vai ter que vir aqui na frente, porque hoje a gente está com o microfone só. E para a gente registrar tudo que está sendo falado aqui. E só não esquecer de assinar a lista de presença que a gente tem para o sorteio do livro daqui a pouco. Então, quem não tiver com o nome na lista, infelizmente, não vai poder participar do sorteio. Quem quiser perguntar agora, é só levantar a mão. Na verdade, não é pergunta. Eu quero fazer duas observações, brincadeira e uma séria. Primeiro, a hora que apareceu o retrato do Freire, me pareceu o Patolino. Vocês notaram? É a cara do Patolino. Eu não tinha notado isso antes. A segunda é o seguinte, tanta vez que a gente fala de Vale do Paraíba, de vez em quando eu converso com pessoas que vêm de fora, então eu fico dizendo o seguinte, você pode achar que a terra da gente é mais bonita, que a terra da gente é melhor, que a terra da gente tem mais vantagem, eu acho isso bobagem, eu acho isso besteira. Só que, se o Brasil fosse um touro miúro, o Vale do Paraíba era o filé mignon. Mas o que eu queria falar é o seguinte, falando em museu, todo mundo sabe que acabou de falecer o Toninho Mendes. Toninho Mendes é de Redenção e é a terceira vez que eu venho aqui e eu falo de Redenção, passa a ser o porta-voz de Redenção aqui. Mas porque vocês têm trabalho sobre redenção, não sei se vocês sabem, talvez saibam, o Toninho Mendes tem um acervo, o acervo existe, ele não mais, sobre um museu itinerante sobre as coisas de redenção. Ele tem um arquivo muito grande de fotografias, de documentos, de objetos, de coisas de redenção. E ele acabou de falecer, eu tenho medo que isso se perca. Eu já me comuniquei com pessoas de redenção para ver se eles compram aquele arquivo, adquirem de alguma maneira aquele arquivo. E agora me lembrei que vocês que fazem história, que fizeram o trabalho em redenção, podia tentar resgatar isso, porque senão perde. E é uma coisa tão valiosa, tão importante que não pode perder. Então eu estou fazendo esse apelo, você que tem esse poder, por favor. Obrigada, Paulo. O doutor Paulo, nosso parceiro de muitas atividades. Eu estou aqui com a equipe, a Emeline que está na sua frente, é a nossa acadêmica que faz o trabalho lá em Redenção junto comigo e o professor Eduardo. E nós estamos criando lá em Redenção da Serra o Memorial Mestre Justino, né? E uma das principais discussões agora é criar dentro do Memorial Mestre Justino um espaço homenageando também o Toninho Mendes, né? Pela sua produção, pela sua contribuição da manutenção da cultura de Redenção da Serra. É interessante, eu não dei esse dado para vocês, mas já que a gente está proseando, 80% das cidades brasileiras não têm museus. É por isso que é tão significativo o fato de Taubaté ter 10. Vocês já imaginaram? Vou repetir. 80% das cidades brasileiras não tem nenhum museu, nenhum espaço como esse. E nós temos 10. E esses 10 espaços, eu não sei vocês, mas eu gostaria muito de ver esses espaços tão plenos de pessoas interessadas, ocupantes, como vocês aqui hoje. Eu queria ver esses espaços assim. Então a gente tem tido algumas iniciativas no Museu Histórico, no Mistal, no Museu Sítio do Pica-Pau Amarelo. Desculpa, é sítio, tá, Tina? A gente se esforça para falar Museu Histórico Pedagógico Monteiro Lobato, é Sítio do Pica-Pau Amarelo. É essa coisa da proximidade, da familiaridade, não é isso? Praticamente a casa da minha avó. Eu vou lá. E aí, pessoal, o que vocês... Opa!
Tá começando a animar. Ó. Primeiras damas. Espera aí, Tina, você vem aqui? Acho que você... Não, pode. Tem que vir aqui porque está gravando. E, enquanto você vem desfilando, eu queria acrescentar a minha informação, que é a seguinte. Dessas 20% das cidades brasileiras que têm museus estão no eixo Rio-São Paulo. Então, olha de novo, o Paulo falou do Vale do Paraíba, nós não dimensionamos a importância que tem o Vale do Paraíba. É impressionante isso, quem olha de fora consegue enxergar muito bem. O nosso olhar míope, como diria, não nos permite enxergar a importância. Bem, boa noite a todos. É só para, assim, uma pequena satisfação de dizer que eu estou extremamente feliz, né, que a Raquel é uma parceira incrível aí nessa jornada, desde o do 6º encontro, né, Felipe, que ele ficava atormentando, ele era aluno da Raquel, viu? Nossa, a senhora precisa fazer alguma coisa, precisa participar do movimento, né, que é a Semana Nacional de Museus. Bem, são duas satisfações. Quando nós falamos que é o 5º museu mais visitado, que é o Museu Monteiro Lobato, o sítio do Pica-Pau Amarelo, é verdade que eu tenho um documento disso, e também o mais visitado do interior. E esse ano nós estamos com duas coisas numa frente de trabalho muito legal. Primeiro que nós conseguimos integrar os museus em rede de Taubaté. Estão fora ainda o Museu Mazzaropi e o Museu de Arte Sacra, que está se reestruturando, mas que vai entrar também. Nós temos um trabalho, ganhamos um projeto do governo do Estado de São Paulo, que chama-se Chamará, que vai ser lançado na Primavera dos Museus, Trilha Cultural, integrando todos os nossos museus, né, com catálogo, com plano de comunicação e também, possivelmente, um festival de museus pela primeira vez no Estado de São Paulo. Nós estamos à frente desse trabalho. Segunda-feira, nós tivemos uma discussão do Programa Nacional de Educação Museal, que é a nossa rede do Vale do Paraíba, onde ela falou. Outra coisa, eu e Alexandre, que nem gostamos de falar, nem estamos envolvidos, somos candidatos a representantes regionais agora no Encontro Paulista de Museus, tá? E que a Emeline está apaixonada também, é uma estagiária que vai conosco, representando a divisão de museus. Então, assim, estamos trabalhando arduamente para que isso aconteça. O Museu Mistal também está num outro momento. Vejam, visitem, para vocês verem o que é. Na palestra da Raquel, na Semana Nacional de Museus, tinham 53 educadores lá dentro. Então, foi assim, super gratificante, num lugar que ninguém ia, ninguém parecia. E a ideia também de mudar as coleções. Essa coleção, essa exposição itinerante é do Museu Monteiro Lobato, que foi uma ideia do Alexandre, que nós pudéssemos itinerar as nossas exposições. Esta está aqui, a daqui, Impressões Afro, está na divisão de museus. Da divisão de museus desceu uma de História da Arte para o Mistal, e do Mistal, das Figureiras, está no Museu Monteiro Lobato, o sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, assim, nós estamos nos articulando. E o museu, ele é para a comunidade, ele está aberto, sabe? São palestras, saraus. Então, fiquem atentos, não cobrem tanto, participem, né? Façam que essa memória esteja viva, não fique guardada dentro de prateleiras ou cristaleiras, enfim. Tem coisa que a gente não pode expor, né? Assim, também eu dar um documento do Monteiro Lobato, que realmente é verdade que ele é filho taubatiano, não de Monteiro Lobato, que é uma outra briga. Nós temos o original guardado, mas temos a réplica dele exposta lá. Enfim. Mas a informação está preservada. A informação está preservada, né? E estamos nessa frente de trabalho. Também a rede de educadores, algumas pessoas participaram segunda-feira, estamos formatando documento. Tem o Mauro, que é vizinho lá do sítio, praticamente criado lá dentro. Renata, né, que esteve conosco também, não é isso? Então, tem bastante gente interessada aí.
Eu queria fazer 2 comentários em cima da fala da Tina, já que a gente está proseando. O primeiro é o seguinte: veio um educador de museus do Rio de Janeiro e ele nos disse uma informação interessantíssima. A cidade de São Paulo não fez um evento como nós fizemos ainda na segunda-feira. Então, olha só que significativo. Isso é muito importante. Tinha mais, além disso, tinha mais público aqui do que na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, imaginem. Então, a gente não imagina a força que a gente tem. E eu queria contar mais uma coisa para vocês, da Semana de Museus. A primeira Semana de Museus, eu disse que eu estava participando, eu estava no 2º ano da faculdade, foi numa salinha, lá dentro da Universidade de São Paulo, e eu era a única aluna presente. E quando a Tina me convidou para ser palestrante da Semana de Museus, eu achei aquilo impressionante. Como é que eu, né, uma aluna, podia estar ali naquele momento dando uma palestra. E eu dei essa palestra na semana que meu pai tinha sofrido um infarto. Então, foi assim, segura e vai. Né? E foi muito importante e deu certo. E está dando certo. Todo ano eu estou lá, bato cartão na Semana de Museus. Eu posso convidar vocês para olharem aquele quadro ali? Por favor, olha. Esse quadro é de um artista aqui de Quiririm, o Fábio Scaranzi, é isso mesmo? É o Fábio Scaranzi. É a serra e a plantação de arroz. Estão vendo como é que passa despercebido tanta coisa no nosso cotidiano? Né? Vocês tinham observado o quadro na hora que vocês entraram? É um quadro lindo, eu acho lindo esse quadro. Não é só porque eu estou aqui com essa visão privilegiada, porque eu estou vendo vocês e estou vendo o quadro ao mesmo tempo. Mas é um quadro muito bonito. Lembra de Heráclito? Toda vez que você olhar, olha de novo. Olha para mim, olha de novo. Né? Enxerguem, olhem procurando ver. Trajano? Boa noite a todos. Primeiro, parabenizar os organizadores do evento, né? Já na 5ª prosa aqui, né? Mas fantástico mesmo a organização desse evento, né? E também a professora Raquel Abdala, a família Abdala aqui com essa palestra da professora Raquel, aprendi muito, Raquel, como sempre, e uma oportunidade de rever nossos ex-alunos aqui, né? Ex-alunos e alunos que continuam, não é isso, Felipe? Felipe, o nosso especialista em economia criativa aqui na região e fazendo um trabalho muito brilhante. Mas ainda é um desafio essa frequência nos museus, em Taubaté, em todo o Brasil, e uma ausência que eu vejo é um distanciamento entre as crianças, principalmente das escolas públicas, escolas privadas, do museu. Se o museu é um espaço vivo, por que não fazer uma aula de história, nós, professores de história, aqui num museu como esse? É a ideia do trabalho de campo, ainda não está muito presente isso. E a Raquel é doutora na área de história, então eu gostaria que ela falasse disso. Qual o desafio, Raquel, para que os alunos nossos, seja do ensino fundamental, ensino médio, frequentem os museus, ou seja, nós temos que fazer mais aulas nesses espaços. Trajano, é uma ponta importante para a gente conversar, que é a seguinte, é a ideia de educação que eu estava falando, né? E criar hábitos. Então, por exemplo, isso de nós já estarmos na 5ª edição do Prosa no Museu, já criou um hábito. Tem gente que vem aqui desde o primeiro, né? E fica esperando, né, marcar o próximo, porque é um compromisso que eu tenho durante o mês. Num dos sábados do mês eu vou ao Museu de Quiririm para o Prosa no Museu. E eu quero saber o que vai ser discutido, quem vai estar lá e que dia que vai ser. Além disso, eu concordo com você. A ideia de, porque normalmente, e é por isso que a gente está trabalhando com a educação museal, né, não é só a monitoria, que muitas vezes você já me acompanhou em vários trabalhos de campo. Nós vamos ao museu, daí tem um monitor que fica lá feito papagaio. E ele recita aquilo ali, não importa qual público que te aparecer. Criança de 5 anos, adolescente, mesmo discurso, sim, né, terceira idade. Com os alunos, eu e Trajano num museu, não vou falar qual, não foi em Taubaté. E nós estivemos lá com os nossos alunos universitários e previamente eu conversei com o diretor do museu, eu falei, olha, são alunos universitários, fazem um curso de história, nós conversamos previamente com eles, preparamos, e a apresentação foi como se os nossos alunos estivessem na 5ª série. Aí os alunos depois da monitoria, mas professora, puxa vida, eu queria saber da reserva técnica, eu queria saber, eles falaram como se a gente nem soubesse como foi a descoberta do Brasil.
daí tem o meu trabalho de mediação, né, que foi então, veja bem, para vocês verem como é que é a monitoria. Eu concordo com você, que a gente fala de ocupar o espaço é o papel do professor. E a Emeline está ali, também não me deixa mentir, quando o professor leva o aluno para a escola, o que acontece? O professor vira para o monitor e fala, agora você se vira. E o professor vai tomar café, vai ao banheiro, é o primeiro que começa a conversar, tem que ter um apoio. Então são duas frentes, né, Trajano? Não só o trabalho das escolas levar aos museus, e o museu ter um serviço educativo, com monitores, com um planejamento para receber esse público, mas os professores também promoverem o museu como espaço de aula. Eu gostaria realmente, imagina que coisa linda, eu vou dar aula sobre imigração italiana, vou dar aula no museu, pego a minha turma, carrego, vocês conseguem imaginar um lugar mais interessante para ter aula sobre imigração italiana no Brasil do que aqui? Eu estava falando para vocês sobre a dimensão individual e coletiva desse espaço de memória. Precisamos, além disso, é uma questão cultural. Se estabeleceu no Brasil, bastante tempo, que o museu é um lugar de coisa velha, o museu é um lugar que só tem múmia. O Alexandre brinca de dizer pra gente que ele tem alguns amigos que falam para ele, agora você é uma múmia, você só fica lá no museu, né? Então tem essa dimensão pejorativa ainda no Brasil. E o museu não é visto como uma coisa legal, né? E o museu é puxa vida, coitado de você, você vai ter que passar o dia inteiro no museu, né? Então não é ainda disseminada essa visão. Nós, cada um de nós, somos responsáveis por ajudar a disseminar essa visão. Fernando? Raquel, boa noite. O meu comentário, na verdade, é relacionado ao comentário do professor Trajano em relação a essa coisa do ensino e o ensino no museu. Então, tem essa história dado muito, né, no sentido de que havia aquela concepção de que história é decoreba, história é decorar datas importantes, esse tipo de coisa. E, ultimamente, é o que nós que estudamos história, que trabalhamos com história, essa coisa do aluno estudar a história para que ele se identifique como sujeito da história, né, que ele faz parte de tudo isso. Então, era o meu comentário relacionado a essa questão da importância do museu, para que o aluno veja, porque, na verdade, ele não vem no museu para que ele aprenda a história de alguém, ele vem no museu para que ele aprenda que ele faz parte de tudo isso, né? Então, a importância do museu se reconheça como sujeito histórico. Meu aluno, viu? Só que beleza? Tá aprendendo direitinho. Fernando, vou lembrar junto com você, junto com a Emeline, junto com o pessoal que estava conosco lá. Eu levei os alunos, junto com o Trajano, numa viagem de trabalho de campo no Rio de Janeiro. E lá no Rio de Janeiro, nós fomos ao Museu Histórico Nacional. E eles deslumbrados, né, com o Museu Histórico Nacional. Sabe qual foi a última visão que eles tiveram? E você vai lembrar disso porque você ficou impressionado. Era um espelho. E no espelho tinha uma frase assim: a história quem faz é você. E a ideia é essa. Quem é que faz a história? Nós. Adianta nós ficarmos assim, porque o poder público devia fazer, porque os professores não fazem, porque os pais não sei o quê. O meu pai me pegou debaixo do braço e me levou para o museu. Ele não ficou esperando um professor me levar. Não é assim? Então, eu estou vendo as duas crianças aqui. Que lindas. São suas filhas. Viu? Do Mauro. O Mauro foi meu aluno também. Então, tá vendo? É essa a ideia, né? O Mauro, eu sei que também faz isso, né? Leva as crianças, mostra, faz esse trabalho de educação. É isso, qual é o seu nome? Caroline. Então, Caroline, é isso que o Fernando estava falando. Como é que você se identifica, reconhece? Você traz o interesse. É esse desafio, Trajano, é motivar, é criar interesse. Você viu, se ela não tivesse, seria uma aula. Mas como ela foi ao museu, quando falou, ela já conheceu. E já fez questão de falar. Você lembra? Eu amo aquilo que eu conheço. Então ela conheceu Cora Coralina, olha que jeito maravilhoso de conhecer poesia. E é o museu. Então é um jeito de conhecer poesia. Então a história quem faz somos nós mesmos. E chega da gente ficar esperando o outro fazer, né? Levanta e faz. É isso? Renata.
Renata é daqui de Quiririm, eu vou apresentando, e quando as pessoas vêm, eu vou apresentando, tá? Raquel. Boa noite a todos, né? Raquel, eu queria tocar num ponto que é um pouco mais controverso, talvez, da questão, e queria saber sua opinião. Você falou no início que Taubaté tem 8 museus, é verdade. A gente entra no site da cidade de Taubaté, estão lá os 8 museus. Mas, em contrapartida, a gente sabe do esforço, às vezes, de indivíduos para a formação desses museus, né? Eu acho que vocês sabem até mais que eu, a Tina, lá com relação ao sítio. Aqui no Museu de Quiririm, por exemplo, a gente sabe que foi uma iniciativa da comunidade, né? Fomos que foi em busca desse tombamento do casarão e depois da coleção das peças que estão no museu. Com realmente um esforço da comunidade sem muito apoio da administração. E também esse foi, de certa forma, o tema no encontro lá de educação museal, foi falado. E eu queria saber a sua opinião, assim, até que certo ponto, até a cidade de Taubaté colhe frutos, na verdade, de uma situação para a qual ela não contribui muito, né? Seria muito bom, por exemplo, que os museus contassem com mais apoio, né? Tina, talvez você possa até falar mais, né? Eu vejo um pouco de fora, um pouco como membro da comunidade. Contassem com mais apoio da administração, né? É muito lindo você ver no site de Taubaté que Taubaté tem 8 museus, mas a gente, até pelo meu contato com a Alexandre e tudo mais, né? E como membro aqui da comunidade, a gente sabe da dificuldade de vocês todos, né, desses museus. E eu acho que até isso faz com que as coisas acabem ficando muito deixadas ao acaso, né? Hoje esse museu está vivendo esse período maravilhoso porque o Alexandre está aqui e tem essa mão, né, super legal com marketing, com mão e tudo mais, e está pondo o museu aí, né? E está bolando um monte de coisas. Mas se o Alexandre não estivesse aqui, né, como seria, né? Tem o exemplo da Tina, acho que cada museu tem um, mas eu vejo isso como problemático, porque talvez isso não tenha uma continuidade, né? Às vezes, apesar do amor, às vezes as pessoas se cansam. E uma outra, só mais uma pergunta que eu tenho para fazer a você. Você falou do prédio de 1988, né? Como você vê isso, né? Taubaté, com tantas pérolas arquitetônicas, ter seu museu histórico sediado num prédio feito em 1988. Como você vê? Eu sei que é difícil para você, talvez, falar, mas queria só trazer o tema à tona. Eu tenho que agradecer, porque essas intervenções é que movimentam. Renata, obrigada, que são questões importantíssimas. Então, a primeira delas, né, e quem quiser também falar, né, a respeito disso, é importante mesmo. Porque, assim, eu aprendi o seguinte, eu tenho trabalhado muito, e algumas pessoas têm acompanhado, em busca da luta pelo patrimônio de Taubaté. E eu aprendi o seguinte, Renata, seria lindo, e deveria ser assim, é o ideal, que o governo fizesse a parte dele. Ponto. Todos nós que votamos, vamos lá, participamos do pleito, esse ano tem eleição, e a gente espera isso, certo? Acontece? Não, né? E daí a questão é, por que não acontece e o que a gente pode fazer? Sabe o que eu aprendi? E aquilo que a gente aprende, a gente tem obrigação de disseminar, né? Eu aprendi o seguinte, o governo funciona quando tem pressão popular. Né? Além de ter, né, é claro que tem pessoas que estão lá, que gostariam de fazer, que têm ideias, que têm propostas, e eu conheço pessoas atualmente no governo de Taubaté que têm, né, o secretário de Cultura de Taubaté, o Cláudio, tem ideias fantásticas, é uma pessoa muito comprometida, tem experiência, trabalhou no IFAM. Às vezes a política é muito complexa. Às vezes não é só uma vontade de uma pessoa que faz a coisa funcionar. E a gente aqui desse lado, a gente tenta entender o que está acontecendo, por que está acontecendo assim. Mas olha, dos museus e da cultura em Taubaté, eu tenho a dizer o seguinte, eu gostaria muito e eu tenho a expectativa, o sonho de ver ainda Taubaté
assumir a sua vocação. Taubaté é uma cidade que tem um potencial para ser uma cidade turística mundial. Para pessoas lá na Nova Zelândia, eu quero ir para o Brasil, eu quero conhecer Taubaté. Porque tem um potencial incrível. Então, a FLIT, vocês já ouviram falar da FLIT? É a Feira Literária Infantil de Taubaté. Tem um potencial para ser enorme, que nem a Flip de Paraty. O patrimônio, eu estava falando disso, por quê? Porque tem um prédio que ia ser demolido, e eu fui com os alunos, eu e 50 alunos. Você olha, putz, vou repetir, Taubaté tem 350 mil habitantes. Eu e 50 alunos. Eu recebi ameaças e tudo. Né? Minha mãe me disse, minha filha, não faz isso, é melhor ter uma professora viva do que uma morta, entenda. Daí a gente deixa pai, mãe, tudo desesperado. Mas vale a pena. Então você fica pensando, quando eu passo hoje na frente do prédio, eu juro que eu arrepio, sabe? Eu passo na frente do prédio e vejo o prédio de pé, o prédio do DEC, de pé, com 3 painéis do Mestre Justino, restaurado, igualzinho ele era quando ele foi construído. Olha, eu arrepio e tenho muito orgulho do meu trabalho e dos meus alunos. E eu acho que é isso que tem que ser feito. E o abaixo-assinado. Eu entreguei na Câmara um abaixo-assinado com 7.000 assinaturas da Capela do Pilar. Das Casas Pias, porque a Capela do Pilar é outro, né? É outro foco de preocupação nosso muito intenso. Das Casas Pias. Das Casas Pias tá isso aqui, ó. Só não foi ainda porque tem um padre que está morando lá dentro. Né? Então eu entreguei eu e o grupo todo, 7.000 assinaturas. Essas 7.000 assinaturas tiveram um impacto que vocês não dimensionam. E tem gente que até hoje vira assim, Raquel, cadê o papel que eu quero assinar? Isso tem impacto, é pressão. É quando o povo, é aquilo que eu estava falando, né? Você tem que se movimentar, você tem que falar o que você quer. Não adianta você ficar falando para o pessoal do lado, olha, seria tão legal, né? Esse prédio é tão lindo, puxa. Então você tem que ir lá e tem que fazer. E é juntar força, né, Tina? É juntar força. A gente tem uma ferramenta hoje na nossa mão, que é a internet. A gente tem uma ferramenta incrível. E tem gente com vontade de fazer. A outra questão que você levantou foi do... sim. Então, eu estive recentemente, faz um mês, em Ouro Preto. Vou contar uma coisa para vocês. E sabe o que eu ouvi de um dos gestores de cultura em Ouro Preto? O seguinte, ainda tem ouro aqui embaixo. Tem bastante ouro aqui embaixo. Hoje em dia, aqueles GPS, o Felipe sabe, né, Felipe? GPS e tecnologia, não sei o quê. Você consegue perceber e escanear o solo sem ter que demolir os prédios. Aí eles falaram assim pra gente, tem muito ouro aqui embaixo. Só que o que Ouro Preto ganha com turismo é muito mais do que esse ouro reverteria. E para tirar esse ouro tem que demolir o prédio. Demoliu o prédio, acabou o ouro, a gente tem ouro, sei lá, 6 meses, 1 ano, quantos anos aí? Acabou o turismo, a gente perdeu todas as fontes de renda. É isso que eu fico pensando sobre Taubaté, sabe? Então, Taubaté está perdendo os seus patrimônios. Esse prédio aí que a gente lutou para não perder é de 1940. A Capela do Pilar é de 1717, 37. É um prédio tombado pelo IFAM. Está lá ainda. Mas eu concordo, sabe? Eu acho que a gente deveria ocupar esses prédios. Eu tenho o privilégio de trabalhar num prédio que é de 1895. E todo dia que eu entro nesse prédio, que foi restaurado, e está lindo, né? Foi restaurado em 95, está lá preservado. A gente faz a pintura todos os anos. Agora ele tem uma iluminação noturna. Eu entro lá e penso, até quando? Então, assim, eu fico com medo, sabe? Eu olho os prédios de Taubaté, eles deveriam ter uma destinação, né? O turismo, um destino, enfim. Mas eu penso dessa forma, sabe? Taubaté tem que enxergar a sua vocação turística e entender que isso vai render muito mais, e o Trajano, que é economista, me ajuda agora, Trajano, vai render muito mais. Hoje o setor que mais cresce é o setor de turismo, turismo cultural, turismo histórico, é o setor que mais cresce no mundo em termos de economia. A gente está agora é maio, está todo mundo aí planejando férias, não sei o quê. Você vai planejar suas férias? Bom, deixa eu ver qual museu que eu vou visitar quando eu for na cidade X. Você já está planejando assim. E aqui em Taubaté, os nossos museus. Vocês sabiam que os nossos museus não abrem no final de semana? Então as pessoas vêm para cá. Quando que você tem para ir ao museu? Para passear no domingo.
Quando nós mudamos para cá, o meu pai levava a gente para tomar sorvete no domingo, não tinha sorveteria aberta. Agora tem sorveteria aberta. Da época que eu era pequena para agora tem sorveteria aberta. Mas os museus estão fechados. Isso que a gente está falando, né? O Alexandre está abrindo um museu no sábado à noite. Olha que legal, o que a gente estaria fazendo se a gente não estivesse aqui? Televisão, né? Dormindo e tal. Mas olha que legal, a gente está ocupando um espaço que é o museu. Né? Eu penso assim. Gente, o Ângelo foi meu aluno também. E ele agora, ele tem, quem não conhece, vou fazer uma propaganda, tá, Ângelo? Quem não conhece, por favor, olhe e procure na internet, chama Almanac Europês. É um site de história de Taubaté, que além de como é que chama? Visualmente, graficamente muito lindo, tem informações importantíssimas de pesquisas e tal. Olhem, vale a pena. Obrigado pela... Boa noite. Alguns comentários aí. A Renata, ela trouxe um questionamento importante. Por que a coisa até hoje continua como há 25, 30 anos atrás, né? Que é a idade do museu que a gente tem, 25 anos, isso? Que é a idade do nosso museu lá. Cultura, ele não costuma dar visibilidade política, né? Isso pra gente é um problema, né? Porque é difícil você ver uma articulação interessante política que se efetive de verdade, né? No longo prazo. Você tem ações que são, não sei se esse termo existe, mas são ações muito, são ultrapersonalistas, né? Acontece com aquele político teve a ideia, executou, o sucessor desse político interrompe, né, o processo. Isso acontece em todas as áreas, né? A cultura, isso acho que é porque eu estou desse lado, é pior, né? Por que não vai mudar isso a curto prazo, pelo menos nesses próximos 4 anos? Se você analisar o nosso PPA, não estou fazendo uma crítica à administração, não. É uma questão baseada em números. O nosso PPA, ele prevê para os museus, né, ao longo desse período aí, por ano 1 milhão e qualquer coisa de reais, para 10 museus, né? Só que esse 1 milhão e qualquer coisa está envolvido folha de pagamento, que é o maior custo dos museus, né? Pagar funcionário, né? Isso é elevadíssimo. Sobra para investimento nada, né? Ou quase nada. A gente tem, por exemplo, um museu de história natural, que é um exemplo a ser seguido por muitos outros museus no Brasil inteiro. Mas ele tem um esforço pessoal ali muito grande, né, do professor Herculano. Eu vou pegar só esse exemplo, porque na verdade a gente tem esforço individual em todos os museus. Ele recebe um aporte financeiro anual de 100 mil reais, que deveria ser entregue no começo do ano e sempre entregue no final. Não dá tempo dele gastar esses 100 mil reais, né? Isso desde que o museu surgiu, né? Normalmente ele não tem tempo de gastar esses 100 mil reais, e aí ele tem que devolver parte do dinheiro, e o cara pro ano seguinte vai falar: pô, você não usou os 100 mil reais que a gente deu, então eu vou te dar menos dinheiro no próximo ano, né? A Tina, ela conhece bem museus, eu imagino que você deva passar por algo parecido, né? Então, às vezes vem um dinheiro que sempre no museu de história natural, eu não tenho outro, né? 100 mil reais não é nada, gente, não é nada, é muito pouco dinheiro. E o nosso PPA, que foi aprovado no ano passado, né, o plano plurianual, que prevê todas as despesas do município, ele continua prevendo as mesmas despesas de 4 anos atrás, de 8 anos atrás. Não teve uma mudança significativa. Então a gente tem aí, pelo menos até se encerrar esse período de vigência desse plano plurianual, eu não tenho, pelo menos, grandes esperanças de grandes mudanças, né? Isso é preocupante, né? Os dados são preocupantes.
A gente tem aí linhas de crédito do governo federal, do governo estadual, mas a gente precisa que os gestores todos consigam fazer projetos. É difícil para os gestores executarem projetos porque ele tem que administrar o museu. Às vezes ele não tem equipe para produzir projeto. Então o problema ele é tão grande, né? É tão complexo a coisa, que o mais fundamental, que é número, né? Que é valor, que é dinheiro, né? Que já sanaria boa parte desse problema, ele não virá por intermédio de uma ação pública, né? Isso não vai acontecer nos próximos 3 anos. Já está vencendo o PPA desse ano, né? O primeiro ano do PPA. Então a gente vai ter problemas, né? Enquanto não se pensar numa política para mudança disso, o museu vai ficar assim, vai continuar fechado no sábado e domingo, a menos que multipliquem-se malostes por aí, que tenham disposição para manter o museu aberto, procurar patrocinador e tudo mais, né? Malostes, Exatamente. Então, você não pode ter vida própria, né? Eu imagino que seja essa a premissa, né, Alexandre? E só para fechar, Renato, sei que você quer falar, e eu estou falando demais já, me comprometendo. Um outro dado que para mim é uma agressão assim, que vem acontecendo em Taubaté desde sempre, ainda relativa ao nosso dinheiro aí, do plano plurianual, do projeto, né, para o uso desse dinheiro, que é uma quantidade bastante razoável até. A gente vai ter na pasta de turismo e cultura, toda uma pasta só, a previsão de execução de 900 eventos ao longo do ano, né? Cada um dos 4 anos do PPA. Eu não lembro exatamente os valores, mas fazendo uma média aritmética de todos os eventos, 900 eventos por ano, daria quase 3 eventos por dia, cada um deles a mais de R$10 mil. Ou seja, a gente tem pelo menos 3 eventos acontecendo, quase 3 eventos acontecendo por dia, a R$30 mil todos os dias saindo da secretaria, né? Pelo menos nas planilhas de previsão de gasto está dizendo que esse dinheiro está saindo, todo dia está saindo R$30 mil só para fazer eventos. É uma questão de pensar, né? São 450 eventos da cultura e 450 eventos do turismo, para promoção de turismo, ao longo do ano. Então, pelo menos R$30 mil todos os dias. Pô, sei lá o que está acontecendo. Eu imagino, é óbvio, né? Vai ter evento que vai custar R$100, vai ter evento que vai custar 100 mil, né? Mas numa média né, direta, aí, o número de eventos pelo valor, dá mais de R$10 mil por evento. Então a gente... Ô museu, não me pergunte. Não me pergunte. Então assim, a gente tem o museu ele está intimamente ligado a esse problema. A gente precisava assim ter uma espécie de pressão, qualquer coisa do tipo, uma mobilização, para cobrar que esse dinheiro seja bem usado, né? Porque dinheiro tem bastante, tem o suficiente. É que eu não sei. Oi? Tem um projeto na Câmara Municipal que pretende que todas as secretarias, como a gente faz no supermercado, a gente tira um extrato daquilo que a gente está comprando, nota fiscal, vem discriminado todos os produtos que a gente comprou. Existe um projeto na Câmara que exige que seja feito isso. Eu não sei há quantas anos. Você tem que prestar conta. Então, aqui tem um...
Mas a secretaria precisa fazer exatamente a mesma coisa. Mas tem um instrumento no poder público, eu não vou saber explicar os detalhes de como ele funciona, mas existe como é que eu chamo isso? Uma ação, um mecanismo que permite remanejamento de verba. Remanejamento de verba é irrastreável. A cultura, comumente, o orçamento da cultura entra nisso. Desde sempre. Não, isso é um problema de política de Estado, não é uma política de governo. Né? Não é culpa do gestor de plantão. Isso é culpa da estrutura, de como a coisa foi feita. Né? Não é culpa do administrador de plantão, é culpa quando ele chegou, a coisa já estava assim. Né? Então, é uma coisa para a gente avaliar, né, e cobrar de conseguir aprofundar essas informações. Eu tenho essas informações todas muito superficiais também, mas alguém precisa, né, eu jamais conseguiria fazer isso, um Trajano conseguiria fazer, né, ele conseguir lidar com números, interpretar números e tudo mais. Precisa de alguém como um Trajano, como o Felipe, que o Trajano cita, que consiga traduzir essas informações e trazer propostas. Então, esse comentário. Desculpa me alongar. Pessoal, é o seguinte, eu tenho 2 comentários, Mauro e Renata. É o seguinte, primeiro, que nós poderíamos, e eu acho que nós deveríamos, continuar tratando desse assunto, Alexandre, estou fazendo propostas, em outros momentos, porque esse momento nosso aqui hoje é uma prosa, né? A ideia é de que levantar a discussão, e a ideia é também que ela continue, né? Não seja só um momento, isso que a gente estava falando agora de eventos, porque a política de cultura só de evento, porque o evento não tem continuidade, né? Aquele momento ali acaba. Agora, quando você pensa em remendar o telhado desde questões estruturais do museu que está goteirando, mudar a expografia do museu, constituir um setor educativo, fazer tudo isso, né, são questões estruturais que vão dar aporte para continuação e continuidade de atividades. Então, uma outra crítica que se faz muito grande ao setor de cultura é esse, né? Então, muitas vezes você faz só a política de eventos, mas e a política estrutural, a de base? Bom, pessoal, é o seguinte, eu tenho sempre o papel horrível. Nesse momento eu preciso interromper a nossa discussão, porque tem um cronograma que é o seguinte: o Diego, Davis e o Gabriel. O Davis e o Gabriel vão nos brindar nesse momento. Vocês pensam que vocês vieram aqui só para me ouvir falar? O Davis e o Gabriel, eles vão tocar violino pra gente. Opa! Imagina que delícia ouvir violino no sábado à noite. 2 jovens promessas aqui de Taubaté, da região. E daí é o seguinte, Mauro e Renata, desculpem mesmo, mas é que os meninos, saindo daqui, eles vão tocar num casamento. O casamento será muito bem abrilhantado. Nós vamos ter uma prévia agora. Mas eu queria convidar vocês, para nós que estamos aqui, estamos interessados nessa discussão. Eu sei que o Alexandre promove, abre espaços, né? A gente podia continuar essa discussão, né? Que é um tema que interessa, e eu acho que não só interessa, mas ele tem muitos desdobramentos do nosso trabalho. Então, eu queria apresentar a vocês os meninos e convidar vocês, desculpa falar meninos, mas vocês são meninos, né? Lindos, que sabem tocar violino, imagina que coisa linda. E vão nos brindar com isso. Muito obrigada, em nome de todo mundo, estou agradecendo, muito obrigada. E convidar todos vocês para a gente continuar esse trabalho. Eu acho que é um trabalho, mais do que prosa, agora a gente começou um trabalho, tá? Gente, muito obrigado a todo mundo que está aqui. Sinceramente, estou super feliz. Desculpa o pessoal que tinha pergunta, não pôde fazer. Infelizmente, foi uma questão de itinerário mesmo. Eu só queria fazer uma ressalva aqui, agradecer. Nosso projeto é independente, mas ele não aconteceria sem parcerias que nós fizemos aqui, que são pessoas que ajudam muito a gente. Eu só queria fazer uma lista aqui, tá? Para a gente agradecer. Então, aqui, primeiro eu queria agradecer ao Francisco Trevisan,
que é ele que está filmando para a gente hoje, a Escola Fego Camargo, que nos proporcionou essa dupla, ao Círculo, né, que está proporcionando aqui o espaço e alguma estrutura, ao OCA, Observatório de Cultura de Taubaté, Observatório de Cultura e Arte, que ele também está nos ajudando, o Mistra, Cultura e Arte, o Almanac Europeu, que está aqui dando uma super força para a gente também, a Companhia do Sol e o Leite na Pista pelo café e a Cachaça Medeiros também, que está dando super força para a gente hoje. E agora a gente vai começar aqui o grupo, né? E só uma ressalva antes também, que nosso canal no YouTube é YouTube/Prosa no Museu e Facebook/Prosa no Museu. Então tudo que a gente está fazendo aqui está sendo posto lá, o resultado de hoje vai ser posto, nossa futura programação. E avisar também do mês que vem, que apesar da Copa, nós vamos ter Prosa no Museu, né? Vai ter Copa e vai ter Prosa no Museu. Só que nós mudamos para sexta-feira, que sábado vai ter jogo, acredito que ninguém vai vir. Então sexta-feira às 7 horas nós vamos ter um papo que vai ser sobre a política cultural em Taubaté, o incentivo à política cultural de Taubaté. Vai ser nosso bate-papo aqui. Então, vai ser uma mesa redonda com vários convidados. E então a gente convida agora os nossos dois amigos para começar. E logo depois também a gente vai começar a nossa oficina de grafite e a degustação de cachaça. Muito obrigado, gente. Boa noite. Boa noite a todos. Primeiro, a gente quer agradecer a oportunidade que o Alexandre proporcionou para a gente vir aqui tocar para vocês tudo e explicar, né, um pouco dos instrumentos. Esse aqui é o violino, ela falou dois violinos, só que aquele ali, que é um pouco maior a diferença, é a viola de orquestra. Ela é um som um pouco mais grave, assim, é legal, casa bem os dois instrumentos. E a gente vai começar com uma peça de um italiano, Gastoldi, que viveu entre o século XVI e XVII, morreu no começo do século XVII. Bom, daí a gente vai tocar um pouco, vão ser 5 peças. Se vocês puderem bater palma no final, assim mesmo. Então, porque se for bater entre um e outro, daí...
Raquel, vem aqui só um minutinho, a gente tem uma lembrança para você. A gente vai entregar agora um presente da Cachaçaria Medeiros, que é bem bacana. E depois a gente vai abrir o sorteio do livro. E logo após o sorteio do livro, vai começar a nossa oficina de grafite aqui com o Reginaldo BK e o IFE, que são nossos artistas convidados desse mês. E vai abrir a mesa do café também. Então, Raquel, parabéns.